Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. O meu nome é Mário Cajica e esta semana, como sabem, mudámos os horários, ou seja, vamos ter programas a partir de agora à segunda e também à quinta-feira e por isso mesmo estreamos este novo horário, quintas-feiras, para este programa especial que, como habitual, tem convidado. Já o vou apresentar, atenção, porque promete. Antes disso, falar com o João Pedro Oca. João, seja muito bem-vindo a mais um programa. João Rodrigues. Olá a todos. Também. Bom dia. E claro, vamos então apresentar o nosso convidado, figura incontornável do jornalismo desportivo português. José Manuel Freitas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje, que é um especial, vamos falar sobre Futebol Clube do Porto Sporting, naturalmente, é um clássico. E José, vou começar precisamente por si e por este clássico, para perceber se o Sporting não vencer este encontro, está completamente sentenciado à luta pelo título. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É com todo o gosto que estou aqui. Vou tentar conseguir responder às vossas perguntas. Calculo que algumas delas vão ser incómodas. Bom, e a primeira é logo uma pergunta boa. A minha leitura é muito simples. Eu, nestas coisas, falho normalmente nas previsões, mas a minha leitura é esta. Se o Futebol Clube do Porto vencer o Sporting, eu acho que o campeonato está encomendado. 9 pontos de atraso para uma equipa como a do Futebol. A questão não é ficar a 9 pontos do líder. Nós sabemos que há líderes que não são consistentes. É regularidade. O Futebol Clube do Porto é, neste momento, para mim, a equipa mais consistente do campeonato. O Sporting teve 2 tropeções inacreditáveis, particularmente. Eu acho que até o mais inacreditável é o dos Açores do que propriamente o de Alvalade com o Sporting de Braga, porque o Sporting de Braga tem muitas soluções e, embora tenha apresentado uma equipa com algumas inovações e com um jovem futebolista que ninguém sabia quem era, que marcou o gol da vitória, tipo o Éder, surpreendeu o Sporting. O Sporting viveu ali um período complicado porque oscilou bastante, com algumas lesões e algumas ausências. Parece ter-se reequilibrado, apostou bem no reforço do plantel, porque as saídas foram muito melhor compensadas do meu ponto de vista, mas o Futebol Clube do Porto, independentemente das saídas, particularmente do Luís Dias, parece-me uma equipa a mais consistente da Liga. Depois dizer, no entanto, que se o Sporting não perder o jogo, o empate deixa-lhe uma janela de esperança, porque ainda vão haver muitos jogos até ao fim do campeonato. Se vencer, então, a luta volta a reabrir-se completamente. Depois, há aqui outra questão também que é preciso ponderar. Se o Sporting for derrotado pelo Futebol Clube do Porto, reacende-se a luta pelo segundo lugar, porque me parece, a olhar para o jogo em Tondela, que o Benfica pode ter entrado numa retoma de qualidade e, portanto, o campeonato na luta pelo segundo lugar parece-me que poderá ficar bastante mais aberto do que tem sido até esta altura, mas vai depender muito da forma como as duas equipas... Um clássico é sempre muito complicado nós estarmos aqui a traçar um cenário. Eu nem sequer me agarro à tradição para dizer que o Futebol Clube do Porto, no seu ambiente, leva larga vantagem sobre o Sporting, ou para tecer considerações sobre os modelos táticos que vão acontecer, se o Sporting pode fazer isto ou aquilo, ou o Futebol Clube do Porto vai jogar desta forma ou de outra. São sempre jogos de resultado imprevisível. De qualquer forma, eu arrisco que a vantagem está toda do lado do Futebol Clube do Porto. João Rodrigues, vou também chamar aqui à conversa, primeiro para perguntar se concordas aqui com a opinião do José Manuel Freitas sobre esta questão. Acreditas que, primeiro, o que é que esperas deste clássico? Se esperas efetivamente um Sporting mais estável e também se poderá aproveitar de alguma forma esta agora ausência do Luís Dias para poder fazer a diferença? E claro, a questão que coloquei há pouco, se uma não vitória do Sporting, ou uma derrota principalmente, pode deixar as contas praticamente sentenciadas. Bom dia mais uma vez, é um prazer ter aqui o José Manuel Freitas, nome que desde cedo aprendi a ler e a ouvir. Obrigado. Em relação sim, concordo com aquilo que o José Manuel disse. Acho que o Porto, se vencer, praticamente coloca um ponto final neste campeonato. Já aqui falámos várias vezes, o Porto, mesmo com a saída de Luís Dias,
e acho que pelo menos a nível individual ficou um pouco mais fraco, mas a verdade é que, tendo em conta a competitividade do campeonato português, não me parece que o Porto, com a dinâmica que ainda me parece que mantém, se vencer, acaba de perder este campeonato, e o Porto também parece ser a equipa mais regular, digamos assim, deste campeonato, portanto não é muito querer, e é até raro no Futebol Clube do Porto desaproveitar uma possível vantagem de 9 pontos. Mas dizias que o Futebol Clube do Porto não tem Luís Dias, mas atenção que o Sporting não vai ter Porro e poderá não ter Pedro Gonçalves. Sim. Aliás, a imprensa até dá como certa a ausência também do avançado e muito influente jogador do Sporting, portanto o Sporting também tem aqui baixas de peso para este jogo. Mas a pressão, como costuma dizer, acho que está do lado do Sporting, de facto, apesar de o Futebol Clube do Porto jogar em casa, o Sporting, se perder, fica praticamente encostado às cordas neste campeonato, mas o Porto jogando no seu ambiente, com os seus adeptos, e o Porto de facto está com uma dinâmica a jogar no Dragão incrível, e se viu-se nos 2 jogos contra o Benfica, em que o Porto foi absolutamente avassalador, tem aqui uma oportunidade de colocar o Sporting quase fora, portanto, apesar de eu achar que a pressão está do lado do Sporting, acho que o Futebol Clube do Porto, ainda para mais sabendo-se o ADN do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, acho que o Porto mesmo assim vai tentar agarrar o jogo desde cedo e até encostar o Sporting de forma a tentar resolver a partida. E em relação ao Benfica, o Benfica venceu em Tondela, é verdade, poderá estar numa retoma ou não, acho que é preciso esperar mais para ver. O Benfica tem sido muito inconstante, acho que o Sporting continua a ser o grande candidato a acabar pelo menos no segundo lugar, mas o Sporting tem aqui uma oportunidade flagrante, apesar da tarefa ser difícil, para tentar colocar pressão no Porto, mas também não avizinho uma tarefa fácil para o Sporting. Acho que o Futebol Clube do Porto e Sérgio Conceição sabem que tem aqui uma oportunidade de ouro para praticamente definir este campeonato, e acho que vai ser uma tarefa complicada para o Sporting, mas acho que vai ser um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo mesmo, um jogo bastante intenso entre as 2 melhores equipas do campeonato, sem a menor dúvida, neste momento. João Pedro Boca, não estou a fazer as mesmas perguntas, vamos aqui inovar um bocadinho. O João Rodrigues pegava aqui num tema, uma questão muito importante, a questão de Pedro Porro e talvez de Pedro Gonçalves. Pergunto-te quais é que serão aqui as alterações táticas que achas que o Ruben Amorim pode fazer na equipa, e depois um cenário hipotético. Imaginando que, minuto 80, o jogo está empatado. Achas que vês um Futebol Clube do Porto a retrair-se e a segurar esse empate? Ou achas que o Futebol Clube do Porto vai mesmo assim, sabendo que o empate poderá favorecer mais a equipa dos Dragões, mesmo assim tentará esses 3 pontos numa altura em que pode arriscar ou não no jogo? Sim, deixem-me dar também um abraço especial ao Zé e confessar que quando nos convidaram para fazer este programa, acho que o Zé foi a primeira pessoa que nós Foi um dos primeiros objetivos, estava ali. Que estávamos a ter aqui, e é verdade. E, portanto, é um grande gosto ter aqui o Zé Manuel Freitas. Em relação a isso, eu acho que eles já disseram praticamente tudo. Eu acho que no lugar do Porro, acho que vai jogar o Ricardo Gaio. Já ouvi que poderia ser o Gonçalo Esteves a jogar, mas não acredito que será essa opção. Acho que vai jogar o Ricardo Gaio naturalmente, é a opção natural. E depois na frente pode haver surpresas. Achas que do lado esquerdo vai ser Mateus Reis e Fedel mais atrás? Achas sim, que vai ser assim? e colocando, por exemplo, o Nuno Santos no lugar do Pedro Gonçalves, por exemplo. Acho que pode ser uma hipótese, até porque o Nuno defende bem, cumpre bem os requisitos táticos que o Ruben Amorim pede. Acho que pode ser uma opção. Já vimos também no último jogo Paulinho jogar com Slimani, os dois. O Paulinho um bocadinho mais noutras zonas, um bocadinho mais recuado, até pender às vezes um bocadinho para a lateral. Costuma jogar normalmente? Sim. Ou seja, já percebemos que são compatíveis. Não sei se concordam comigo, mas já percebemos que podem ser compatíveis. Porque o Paulinho é um avançado que não joga como avançado, na minha opinião. É isso. O Paulinho sai muito de posição e o Slimani gosta de estar na posição na área. Portanto, não acredito que jogue os dois de início, mas acredito que possa ser uma solução que o Ruben Amorim vai colocar muito em campo, sobretudo quando as coisas estiverem a correr pior. Neste caso, o Sport estava a ganhar 2-0 e o Paulinho foi para testar, o Slimani, portanto, para testar. E eu acho que pode ser claramente uma solução, porque o jogo vai ser muito equilibrado e há de haver um momento em que o Sporting poderá ter que arriscar mais, como tu dizias. E depois, em relação ao 11 do Porto, há também curiosidade. O Porto já jogou, por exemplo, com o Benfica. Eu acho que pode ser uma análise que pode ser feita para este jogo. Já jogou de 2 maneiras, com o Fábio Vieira atrás do Evan Nilsson e o Taremi no banco. Já jogou com o Evan Nilsson e com o Taremi. Eu acho que vai jogar o Fábio Vieira até porque está em forma. Acho que o Galeno também vai jogar na posição do Luís Dias. Não sei se concordam, se Galeno ou PP. Eu acho que o Galeno é um jogador que também cumpre bem defensivamente, conhece bem o Ricardo Gaio. Não sei se pode jogar um bocadinho com isso o Futebol Clube do Porto, mas são soluções incríveis que o Futebol Clube do Porto tem e eu acho que o Porto nunca se retrai. O Porto nunca se retrai, nem se vai retrair neste jogo. Não vês isso a acontecer em momento algum. Mas por outro lado, também não vejo o Sporting a submergir perante a pressão. Eu acho que o Sporting este Sporting com o Ruben Amorim lida bem com a pressão e os números provam isso. Não perde com o Futebol Clube do Porto, não perde com o Benfica. Ou seja, é uma equipa que mostra que... O Sporting só ganha vantagem se não for encolhido para o Dragão.
tem que assumir o jogo. Mas este Sporting não costuma jogar encolhido, por isso é que eu acho que não vai Se o não vai ter Sporting esse optar problema. por um modelo de jogo semelhante, as equipas são diferentes, mas que é aquele que utilizou na Taça da Liga frente ao Benfica, de assumir o jogo, é a melhor maneira de importunar o Futebol Clube do Porto. Jogar encolhido no Dragão contra este Futebol Clube do Porto é a mostra disto. E o Benfica jogou e correu sempre mal, não é? Sim. E portanto, eu acho que o Ruben Amorim sabe perfeitamente que tem que... Até porque tem que ganhar, o Sporting não pode perder. Tem que fazer pontos, pelo menos. Sim. E portanto, não pode jogar encolhido e tem que dar tudo por tudo. E eu acho que vai ser um jogo mesmo muito rasgado. O Sporting normalmente só se encolhe, entre comas, Sim, é verdade. quando está em vantagem no marcador, e aí isso tem trazido maus resultados. Em relação às ausências, olhando ao momento da época, a maior baixa para o Sporting é o Porro, não é o Pedro Gonçalves. Eu também creio que sim. Sim, Pedro Gonçalves não estava Porque o Sporting cria muitos desequilíbrios a partir das aulas. E o Porro, viu-se, por exemplo, também na Taça da Liga contra o Benfica, a partir do momento em que ele entrou, criou 3 oportunidades, criou a oportunidade do gol do Sarabia. É um jogador muito importante e é muito melhor nesse aspecto do que o Ricardo Gaia. O Ricardo Gaia é mais cumpridor, é mais pela certa. O Porro tem esse rasgo que poderá ser Eu importante. não estou tão convencido de que vai jogar o Mateus Reis como terceiro central. Não acreditas? Eu acredito num jogo deste tipo em que é Sim, preciso... eu também não acredito. Preciso mais, embora eu não acho que o Fedal não é nada extraordinário, é um jogador que cumpre, não é um jogador de grandes rasgos, Eu também acho que mas não. é um jogador muito experiente e tem uma capacidade defensiva mais equilibrada. O Mateus Reis tem feito uma época extraordinária Sai muito bem jogar. e, portanto, eu acredito que vai jogar o Fedal. Eu acho que o Ruben Amorim não vai perder a oportunidade de apostar na sua tripla defensiva que mais sucesso teve. Sim, eu acho que é Fedal, Mateus Reis e Nuno Santos à frente. Não. Sim, exato. Eu acho que é esse, também acho que Porque sim. o Nuno Santos tem aquela capacidade agitadora. Isto se não jogar Pedro Gonçalves, naturalmente. Não, o Pedro Gonçalves está o segundo. Foi dado como Sim. garantido hoje. Sim. Está fora de hipótese. Está fora de hipótese, até porque o tendo essa Sporting também já está a olhar para o jogo com o Manchester City e, portanto... Também há a questão de Porro- Diogo Costa, mas acho que entre Diogo Costa e Mas aí não há Marquezine... grande diferença. Entre Diogo Costa e Marquezine acho que também não há Feliz da grande equipa que teve diferença. os jogadores. Feliz da dor de cabeça que o treinador... E atenção, e nós tínhamos tem o treinador. falado aqui já há muitas semanas que o Pepe ia estar apto para o jogo com o Sporting e vai estar, não é? Ao que tudo indica, já jogou com o Aroca, portanto, ao que tudo indica, vai jogar com o Sporting também. O José tocou aqui num ponto muito interessante, que é de facto o Sporting joga no Dragão e depois joga com o Manchester City. Pois é. Outro Mas um também jogo de cada vez. Sem dúvida. O City é um jogo para o glamour. Para aproveitar. Para o glamour, para o Dois glamour. jogos importantíssimos. É um espaço para o glamour. Ora, aproveitando que estamos aqui a falar de clássico, vamos, claro, fazer a zona de apostas. Zona de apostas Betano. Ora, a zona de apostas nesta semana, claro, vamos falar de Futebol Clube do Porto e de Sporting. E João Pedro Oca, vou começar por ti. Qual é que é o teu prognóstico para este encontro? Estás fortíssimo no separador. O meu prognóstico para este encontro, eu acho que posso ser básico, posso ser, enfim... eu acho que vai ser um empate. Acho mesmo que vai ser um empate e acho que vou mesmo apostar dinheiro no empate. E achas que para a semana vai estar aqui a esfregar E na vou estar cara aqui que e se acertaste? ganhar até pago um almoço. Mas é um se empate com quiserem. golos, um empate Eu acho que é um fica empate bem. com golos. Eu acho que vai Empate ficar com num golos. igual, tal como ficou curiosamente também na primeira volta. E ainda vai empatar um bocadinho mais as contas, porque depois no confronto direto também vai ser difícil aqui resolver as coisas. Mas eu acho que vai ficar um igual e acho que vai ser mesmo um grande jogo. Por acaso também estou com essa expectativa, mas João E Rodrigues, vou apostar dinheiro, a sério. Atenção que eu não combinei com o Oca isto, mas também tinha dito em off antes do programa. vocês Acho têm que mesmo, começar a destoar um bocadinho. acho mesmo que vai ficar 1-1. Acho mesmo que vai Apostamos ficar a meias. 1-1. Acho que o Porto vai estar a vencer por 1-0 e o Sporting vai empatar aos 79 minutos com o gol do Coates. Falando já aqui das Já odds agora, betando, aproveita. dos nossos apostadores, odds betando vitória do Futebol Clube do Porto, odds betando de 2, empate 3,30, vitória do Sporting 3,40. José Manuel, para fechar, uma aposta para este jogo. Eu vou apostar. Eu acho que o Futebol Clube do Porto tem possibilidades de ganhar o jogo, já o disse, não volta atrás com a minha opinião. Sou muito mau a fazer prognósticos. Somos todos, não há todos, problema. mas vou apostar no 0-0. Muito bem, uma série de empates nesta zona de apostas de clássico e, portanto, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Zona de apostas Betano. Ora, continuamos aqui a falar de clássico e de continuarmos também aqui a analisar o que é que poderá acontecer, tanto no 11 de Sérgio Conceição como no 11 de Ruben Amorim, possíveis alterações. José, falávamos há pouco na questão do Sporting, já estivemos aqui a pensar nas alternativas a Pedro Porro, também perceber sem Pedro Gonçalves como é que o Sporting jogará. Quanto ao Futebol Clube do Porto, João Pedro falava ali na questão de Fábio Vieira, Taremi. Qual é que será, em termos ofensivos, a abordagem mais correta para Sérgio Conceição e qual é que poderá ser mesmo a abordagem? Ou seja, a abordagem que o José acha que seria a mais certa, adequada, e a abordagem que o Sérgio Conceição acha que vai tomar neste caso? Eu acho que para o Futebol Clube do Porto, para o desenvolvimento, porque eu estou a olhar para... Eu não acredito que o Galeno vá jogar no Futebol Clube do Porto titular. Eu estou a olhar para o PP
e portanto o Futebol Clube do Porto, na sua transição ofensiva, pode jogar em 4-3-3, com o PP ao lado do Evanilson e o Fábio Vieira nas costas. E portanto, acredito que é essa a dupla que vai jogar. O Futebol Clube do Porto, na sua construção de equipa para o jogo, vai apresentar uma espécie, vai apresentar um 4-4-2, mas depois, jogando PP, que é a minha leitura, acho que a equipa pode jogar numa espécie de um 4-3-1-2, que será portanto, o Fábio Vieira solto atrás dos dois avançados do Futebol Clube do Porto. Isso também é uma forma de colocar ali um jogador entre a linha média e a linha defensiva do Sporting, que possa fazer ali, criar ali grandes problemas, embora eu reconheço que o Fábio Vieira é um dos jovens, grandes e bons futebolistas do Campeonato Português, mas eu devo confessar que o futebolista do Futebol Clube do Porto, que nesta fase da época mais me encanta, é Vitinha. Eu acho que o Vitinha é um... Deixa-me fazer uma pergunta. Depois da saída do Luís Dias, quem é que achas que é o melhor jogador do campeonato? Uma boa aposta. Depois da saída do Luís Dias. Tendo em conta, eu, por exemplo, achava que era o Luís Dias o melhor jogador do campeonato. Sim, até agora. Isso aí, acho que isso é indiscutível. Agora, depois da saída dele, o melhor jogador do campeonato está no clássico. Portanto... Sim, neste momento, para mim, o melhor jogador do campeonato é o Pablo Sarabia. Sim. Ok, de acordo. Eu acho que é o Otávio. Para mim tem sido o Otávio. O Sarabia, eu acho que o Sarabia é o jogador com mais classe neste momento do campeonato. O Sarabia foi um jogador que me demorou muito tempo a que eu ficasse convencido da sua importância no Sporting. Porquê? Porque teve algumas dificuldades de adaptação, retirou da equipa um futebolista que eu gosto particularmente de ver jogar, pela sua garra, pelos seus desequilíbrios, pela forma como agita o jogo, pelo 90 que tem, que é o Nuno Santos, que é o Nuno Santos, que é um jogador com uma grande personalidade, às vezes até demais, como aconteceu em Vizela, embora tenha sido empolado em demasia aquela situação. Mas hoje o Sarabia assume uma função de grande importância, particularmente no desenvolvimento ofensivo do Sporting. Ele joga bem como segundo avançado, joga bem nas alas, é um jogador com assistências, com um golo. Mas reconheço também que do outro lado, aceitando essa ideia de que Otávio é um jogador com uma influência extraordinária no futebol, está em grande forma, e que compensou muito bem ali a ausência do Pepe, tornando-se um capitão líder, eu acho que o Vitinha foi uma felicidade. Eu acho que foi ver as coisas de duas formas. Uma, acho que o Wolverhampton cometeu um disparate a não querer pagar os 20 milhões de euros pelo passe do futebolista. Para o Futebol Clube do Porto for bom, porque quando negociar o passe vai negociar pelo dobro. Claro. E vai estar agora no play-off, na seleção em março? Acha que sim? Eu, olhando para a seleção de Portugal, eu acho que o meu amigo selecionador de Portugal, porque é meu amigo, somos amigos há 40 anos, e ele sabe que eu o critico muitas vezes. Portugal precisa de uma agitação grande. Sangue novo. Precisa de gente com outras ideias e precisa que o selecionador vá ao encontro dessa gente mais jovem, da afirmação do Palhinha, do Mateus Nunes, do Vitinha, do Fábio Silva. Do Otávio? Do Otávio. Acreditar que há gente de apostar num Gonçalo Ramos também, que é um futebolista... Do Inácio. Sim, o Gonçalo Inácio, mas isso aí na defesa eu acho que Portugal está garantido. Se jogasse com 3 defesas, eu admito que sim, mas tendo Pepe em boas condições e o Rubén Dias, acho que é... Mas por acaso, é curioso perceber, depois daquilo que aconteceu, não é? Aquele choque forte da Seleção Nacional contra a Sérvia, perceber que jogadores é que o Fernando Santos vai levar agora, se vai fazer uma mini revolução, se vai manter aquela realidade. Eu vou fazer aqui uma comparação que é curioso. Não tenho problema nenhum em comparar a seleção de futebol de Portugal e a seleção de futsal de Portugal. Para dizer o seguinte, o Ronaldo está na fase descendente da carreira. Prometo que ele não quer aceitar isso e, do meu ponto de vista, até está a envelhecer mal. O Ronaldo é um hiperdependente da maior parte dos seus companheiros. As coisas estão aflitas, mete no Ronaldo que ele resolve. E a minha leitura é igual àquela que aconteceu na seleção de futebol. Ai meu Deus, Ricardinho deixou de jogar e Portugal nunca mais vai ser. Não, agora é que é uma equipa. Eu não estou a menosprezar a qualidade nem do Ricardinho, nem do Cristiano Ronaldo, nada disso. Agora, acho que quando há futebolistas que estão num patamar superior, que a tendência dos outros companheiros é
colocar a bola neles que eles resolvem. Muitas vezes Sem eles- involuntariamente. Muitas vezes Sem eles, as involuntariamente. soluções têm que aparecer de outra forma. Mas como é que o Fernando Santos pode gerir este... Não é fácil de gerir. Enquanto Claro que houver ele vai levar o é fácil Ronaldo de e gerir. claro que ele vai Sim, jogar é muito sempre. difícil. É muito fácil eu estar aqui a falar convosco sobre isto, a dar a minha Claro que a opinião. qualidade do Ronaldo não está em causa, mas até sim, me lembro assim de cor que Portugal, acho que uma das melhores fases, se calhar até a melhor fase futebolística com a seleção com Fernando Santos, foi na qualificação para a Liga das Nações. Ganhamos a Croácia no Dragão. Fizemos Claro. grandes jogos contra a Itália e fizemos grandes jogos sem Ronaldo. Aqui não estou a colocar em causa a valor de Ronaldo, estou só a dizer que sentiu mais, talvez, não sei, Portugal parece sentir um pouco refrescado, digamos assim, não estando dependente Pegando o de Ronaldo. exemplo do Zé, Portugal faz um grande Mundial no ano passado, já com o Ricardinho um bocadinho debilitado e que não, com a influência que não tinha no Mundial de Futsal e ganha. E percebeu-se E entrando de vez em quando... percebeu-se nesse Mundial que Portugal iria fazer o mesmo neste A europeu. preocupação era perceber, já que estamos a falar do futsal, só para juntar aqui esta opinião, a preocupação de quem gosta da modalidade, quem a acompanha, era o que é que vinha a seguir. E o que veio a seguir foi o Ziquité, foi o Passou, foi o Jesus, o Afonso Jesus, foi essa rapaziada O Eric. O Eric Mendonça já fazia parte da seleção, sim. mas agora Tem outro protagonismo. Tem outro protagonismo e, portanto, porque há que dizê-lo com todo à vontade, o Sporting é uma fábrica de fazer talentos, porque é o clube em Portugal, os outros também apostam na formação, mas é de uma forma mais tímida. O Sporting não, o Sporting aposta efetivamente na formação. Mesmo a questão dos guarda-redes da Seleção Nacional, o Sporting tem dois jovens que mais tarde ou mais cedo vão chegar à seleção, que é o outro Passou e o Gonçalo Portugal. Portanto, mas só para não estar aqui a misturar as coisas, dizer que eu se fosse o selecionador de Portugal, passa a modéstia, era eu que não ia convocar o Ronaldo, não era eu que não ia colocar o Ronaldo a titular, só se ele tiver lesionado. E tu sabes isso melhor que ninguém, não é? Porque falas com o Mister. Pois bem, é uma situação complicada. É sempre complicado. Sim. É uma E já situação passou com outras complicada. seleções. A orquestra funciona, com o Ronaldo tem um solista declarado. Sem o Ronaldo, a orquestra, do meu ponto de vista, funciona melhor. João Pedro e João Rodrigues, vou-vos dar aqui também a possibilidade de colocarem algumas questões ao José Manuel Freitas, agora que já terminamos força. aqui a análise do clássico. João, vou começar por ti. Tens o teu ídolo ao teu lado. Pô. Neste caso, sobre a carreira de José Manuel Freitas. Claro que sim. Então, deixa cá ver. O José Manuel Freitas e já falávamos em off, já esteve em variedíssimas fases finais de europeus, de mundiais, é um homem muito viajado. Pergunto-lhe, dos europeus e mundiais em que esteve, qual o momento que mais o marcou enquanto jornalista, um jogo que tenha visto ao vivo, um jogador que tenha visto ao vivo, o que mais o marcou a nível de fases finais? Já esteve em tanto evento. Não, a mim, portanto, o Mundial que mais me marcou, em termos do Mundial, da competitividade, até pelo episódio final em que o Ronaldo Nazário, que para mim está no meu top 5 de melhores jogadores do mundo, não pôde ter o rendimento que devia ter em condições normais na final. Não vou dizer que a França teria perdido o Campeonato do Mundo se o Ronaldo tivesse a 100%, porque a França era naquela altura a melhor seleção do mundo. Ter visto jogar Zidane ao vivo foi um grande privilégio, mas a mim o que mais me marca é o Mundial anterior, que é o primeiro Mundial onde eu vou, em 94, onde eu estou sempre a dizer isto, torno-me repetitivo, e a maior frustração da minha carreira foi não ter conseguido falar com o Maradona. Porque o Maradona há de ser, para mim, sempre o melhor jogador de todos os tempos. Não controle antidoping, na altura. Que sou positivo a qualquer. Sim, eu tinha montado ali um esquema de chegar a uma determinada altura da competição, se a Argentina continuasse até à fase final do Campeonato do Mundo, ou pelo menos até ali às meias finais. Eu já tinha combinado com o correspondente da bola que estava a acompanhar a seleção da Argentina. Eu sei que não era fácil, era quase impossível eu conseguir fazer 3 perguntas ao Diego Maradona, mas eu não ia deixar de tentar fazer isso. E depois, portanto, ver a forma como o Diego Maradona saiu do Campeonato do Mundo, independentemente dos seus problemas extra-futebol, do consumo das drogas, de ele ser um futebolista acima da média, de ser um homem capaz de resolver um jogo, eu acho que no meio daquela história toda houve uma intenção declarada de Blatter e da FIFA de aniquilar o Maradona, e quase que o conseguiram. E, portanto, a frustração é não ter conseguido chegar pelo menos a 10 metros do Maradona e perguntar-lhe, Diego, qualquer coisa. E outra é ver a forma como se aniquila aquele que é, para mim, o jogador da história do futebol mundial. Há outros futebolistas de patamares inacreditáveis, como são Messi e Ronaldo, como o Mbappé, como foi o Ronaldo Nazário, como foi Zidane, Cruyff e por aí, Di Stéfano, mas para mim,
até prova em contrário, com todo o respeito pelas 5 bolas de ouro do Cristiano Ronaldo e as 6 do Messi, o melhor futebolista que eu vi jogar, que eu pagava para ver jogar e que me encanta ver jogar e que tem toda a bibliografia possível e imaginária, é Diego Maradona. Zé, queria-te fazer uma pergunta em relação ao José Mourinho. Queria-te perguntar, a partir do momento em que o começaste a acompanhar, e que lado é que destacas dele que as pessoas normais não conhecem? Porque eu sei que tu o conheces bem. Que lado é que destacas dele que as pessoas normais, como nós, e o Mário é um grande fã do José Mourinho, não conhecem? A Mário ainda vai chorar. Não, eu vou dizer uma Essa coisa... é uma pergunta que eu faria. Eu vou dizer uma coisa que o Mourinho não vai levar a mal. O Mourinho na intimidade é um palhaço. O Mourinho na intimidade quer é brincadeira, quer é... Tu começaste a acompanhá-lo no Barcelona na altura, no Benfica depois? Não, eu comecei a acompanhar o José Mourinho quando ele fazia parte da equipa técnica do Sporting com o Bobby Rosa. Sim. É aí que nós nos conhecemos, porque eu vou eu já o conhecia porque eu era amigo do pai dele, do velho Félix Mourinho, que era uma pessoa de grande respeitabilidade no mundo do futebol em Portugal e que jogou num clube que hoje está... Histórico do Vitória? Não, no Vitória, mas particularmente no Belenenses. No velho Belenenses, quando o Belenenses era aquele clube que eu acho que ainda pode vir a ser e acho que merece voltar a ser. Esperemos que venha a ser. Que venha a ser porque faz falta. Com todo o respeito por aqueles futebolistas que envergam a camisola esquisita da Bessade, para mim Belenenses é o clube de futebol dos Belenenses. E portanto, eu já o conhecia e já tinha um lamiré de quem era o José Mourinho, porque ele tinha sido adjunto do Manuel Fernandes no Estrela da Amadora. E eu, dos meus tempos de porta 10A e porta principal do Estádio da Luz, o Manuel Fernandes faz parte do meu dia-a-dia, do meu cotidiano, como fazem parte o Minervino Pietra, o Veloso, o falecido Rui Jordão e por aí, esses futebolistas dessa altura da minha vida profissional. E, portanto, quando a equipa técnica do Sporting entra em atividade, há um final de época em que o Sporting vai à África do Sul e Moçambique fazer uma digressão e foi a primeira vez, os primeiros contactos que eu tive com outra grande figura do futebol mundial, que já faleceu, que era o Bobby Robson, que era uma pessoa à parte no mundo do futebol, era um gentleman e era qualquer coisa, aprendia-se muito com ele. E, portanto, acompanhei ali aquele período em que o José Mourinho estava em Alvalade, como que já nessa altura queriam denegrir a imagem dele, que era o tradutor do Robson. Mentira, ele ajudava a traduzir, mas ele já fazia parte da equipa técnica do Sporting, com o professor Mariano Barreto e com o Manuel Fernandes. E, portanto, depois eles vão para o Futebol Clube do Porto e eu continuo a acompanhar a carreira. E depois vão para o Barcelona e eu continuo a acompanhar a carreira. Até um dia em que eu vou ao Barcelona, salvo erro, é na altura em que eu dei uma boa notícia, eu às vezes conseguia arranjar umas notícias, foi dizer que o Simão ia para o Barcelona, e foi. O José Mourinho diz-me que, Zé, está na altura de eu quero ser treinador principal. Pronto, e a partir do quero ser treinador principal, o José Mourinho chega ao Benfica, depois do Leiria... E o que é que tu lhe disseste nessa altura? És maluco, não? Não lhe disse, não, vai em frente. Vai em frente. Já vias ali qualquer coisa diferente? Eu vou só dar este exemplo. Eu estava na bola e vou a Barcelona fazer um jogo Barcelona-Real Madrid, em que o Real, que é o clube por quem eu tenho uma grande simpatia e não o escondo, joga com o Barcelona e empatou 3-0. O Barça deu 3-0 ao Real Madrid. É um jogo em que o... É um jogo que o Figo marca com um grande gol, não é? Do Barcelona. É expulso o Roberto Carlos, é expulso o Roberto Carlos. O Figo faz um gol fabuloso nesse jogo, acho que é esse. Sim, é expulso o Roberto Carlos. E, portanto, eu vou 2 ou 3 dias antes fazer... Um dos tempos em que havia dinheiro nos jornais, em que se faziam reportagens. Como deve ser, não é? Pois era, aquilo que nos dava gozo, não é? Eu nunca pensei em acabar a minha carreira a fazer comentários na televisão, mas nos 40 anos em que andei no jornal, fazia crónicas de futebol, mas o que eu gostava era de fazer reportagem. Ir lá, espreitar, fazer umas notícias, e pronto. E então, esse jogo é 3-0 e o José Mourinho, nessa altura, já é adjunto do Van Gaal. O Van Gaal tinha uma equipa técnica toda holandesa, tinha um preparador físico espanhol e tinha o adjunto português, que era o José Mourinho, que não quis sair com o Bobby Robson. O Bobby Robson, quando é despedido,
portanto, creio que ainda era José Luís Núñez, queria-lhe a possibilidade dele continuar no Barcelona. E o Zé disse que sim, que ficava, estava sem enriquecer, vinha uma escola nova do treino e, portanto, Van Gaal, que era um nome grande... Na altura, sobretudo, não é? Não, um nome grande do futebol mundial. Tinha feito um grande trabalho no Ajax. E aquilo não era fácil acompanhar os treinos do Barcelona, porque os treinos eram todos à porta fechada. Eles treinavam. Vocês conhecem o estádio do Camp Nou? Tem, dentro dos muros do Camp Nou... Tem um mini-campo. Tem um minicampo. E o Zé Mourinho, eu lembro-me perfeitamente disto, eu e o repórter fotográfico, o André Alves. Nós entrávamos pela Porta do Cavalo, tomávamos um pequeno almoço lá num cantinho, como amigos, ao pé dos futebolistas todos ali, o Luís Figo, o Rivaldo, o Giovanni, que jogou no Vitória de Guimarães, essa gente toda, Pep Guardiola, pá, a nata do Real Madrid. Luís Henrique, não? Do Barcelona. Exatamente, a nata. Sérgio e companhia, a nata. Xavi e a nata toda. É a nata do Barcelona. E nós ali no cantinho, tomar um pequeno almoço com o meu amigo José Mourinho, e ele depois dizia-nos assim, pá, agora daqui a 5 minutos nós vamos para o treino, eu vou andando, nós vamos para o treino e depois tu vais lá ver. Ok. E na primeira vez que acontece isto, eu chego lá e fico de boca aberta. O que é que estava a acontecer? A equipa técnica do Van Gaal toda já tinha feito o aquecimento, o preparador físico já tinha feito o aquecimento, e a equipa técnica do Van Gaal toda de braços cruzados na linha lateral, e quem estava a dar o treino era o Zé Mourinho. O Zé Mourinho montou o treino e era ele que estava ali, tac, a falar com os jogadores. E eu fiz o meu papel. Está pronto. Não é isso. Fiz uma peça a dizer, pá, o homem de campo do Barcelona é o José Mourinho. O José Mourinho é que faz isto e faz aquilo e mais aquilo. Pronto, veio o jogo, volto para Lisboa. Entro na redação da bola e alguns dos meus queridos camaradas da altura começaram a ver, este gajo puxa saco, foi contar esta história toda do Mourinho, não sei o quê, isto é tudo tanga, estes gajos não sei o quê, e eu olhar para eles de lado e eu dizer, então vocês um dia vão engolir isso tudo. Eu, para mim, 6 meses depois, está aí vivinho, e quero aproveitar para saudar o facto de ele ter escrito com o Alberto Rodrigues o livro do centenário da Federação Portuguesa de Futebol. O Nuno Madureira vai a Barcelona fazer um Barcelona não sei com quem. E quando volta, entra na redação da bola, vem direito a mim e dá-me um abraço e diz assim, ó Zé, aquilo que tu escreveste há 6 meses é rigorosamente verdade. O homem que trata da preparação do Barcelona no campo é o José Mourinho. Pronto, foi assim que tu pronunciou, já viste? Espetáculo. Há aqui mais uma lição histórica. Bem, nós já estamos aqui com pouco tempo, José. Vou pedir aqui, como já tínhamos falado, o momento mais e o momento menos desta semana. O momento mais, a vitória de Portugal no Campeonato da Europa de Futsal, porque o professor Jorge Brás merece da minha parte toda a admiração, porque ele ainda esta semana deu uma entrevista à CNN e foi extraordinariamente humano e agradecido a quem lhe abriu o caminho do sucesso, que se chama Orlando Duarte. O professor Orlando Duarte é o pai do futsal em Portugal e o Jorge Brás deu-lhe a continuidade. Parabéns a ele, porque revolucionou a seleção de Portugal e conseguiu uma vitória neste Campeonato da Europa que eu próprio antecipadamente não acreditava, porque lá está, não há Ricardinho e agora há o Ziquité, há o Passó, há o miúdo Jesus, o Afonso Jesus, e depois há os outros, há o João Marques, e depois há os outros todos que fazem uma equipa extraordinária. A situação negativa, a forma como o Pizzi deixou o Benfica, não pelo facto do Pizzi deixar o Benfica, mas pelo cenário em que ele próprio se envolveu, porque o Pizzi, a partir da altura em que é o detonador, ainda que entre comas, responsável do meu entendimento, porque arrastou com ele o plantel todo atrás no plano da solidariedade. Pela saída de Jorge Jesus, não pode vir dizer agora que ficou surpreendido com esta forma de saída do Benfica. Isto tinha de estar a ser cozinhado há algum tempo. É verdade que o Benfica o empurrou dali para fora, por uma razão. Pode ser uma frase dura, mas é a minha opinião. Depois do que aconteceu com a saída de Jesus, o Benfica não podia ficar em casa com aquele produto tóxico, porque o problema do Benfica que se coloca é
os jogadores criaram condições para ser o Jorge Jesus, mas como o Benfica não melhorou, afinal o que é que vocês querem? E portanto isto não é com o treinador, vocês querem ser os donos do Benfica, o que é que se passa aqui? E se o Pizzi é visto como cabeça de turco, não havia outra saída, mas mesmo assim, há uma questão que eu preciso de relevar em relação ao Pizzi. É que uma coisa são as nossas atitudes enquanto cidadãos, individualmente, e se temos força para tomar um determinado tipo de atitudes. A outra é que estão a mostrar no mesmo saco aquilo que o Pizzi fez no Benfica. E o que o Pizzi fez no Benfica não pode ser mandado para o lixo. O Pizzi foi durante 7 anos figura do clube, foi capitão de equipa, várias vezes jogou 300 e tal jogos, marcou N golos, montes de assistências e, do seu ponto de vista e do nosso que observamos, Pizzi sempre foi um jogador que deu um litro pelo Benfica. Portanto, eu acho que no quadro daquilo que aconteceu, o Benfica também aproveitou bem aquela atitude do Pizzi naquela guerra pessoal, entre comas, com o Jorge Jesus, em que arrastou todo o plantel, mas depois, a partir daí, as coisas estavam a ficar extremadas, acho que não havia condições para o Pizzi continuar. Ou seja, e o Pizzi jogou ainda menos com o Veríssimo do que tinha jogado com o Jorge Jesus. Sim, mas eu acho que isso também é relevante, ou seja, era das últimas opções a sair do banco. Caso também só a qualidade do jogador. Mas as pessoas também não mudaram os treinadores e a opção foi ainda mais reduzida. Sim, mas há aqui uma questão que as pessoas... O mundo do futebol é um mundo extraordinariamente complexo. As pessoas não podiam acreditar que o próprio Veríssimo, lá pelo facto do Pizzi ter estado no cume do vulcão, na altura de ser o Jorge Jesus, que no jogo a seguir ele ia dar a titularidade. Isso ia matar o Veríssimo. Sim, mas o Pizzi jogou ainda menos. O Pizzi era a última opção do banco. Repara, mesmo com tantas opções. E tanta gente fora. Há aqui questões. E surpreendeu-me. Não, mas a mim não me surpreendeu. Porque o Pizzi já não tem os mesmos níveis e o mesmo rendimento do passado. Que é o que acontece com o André Almeida, que eu acho que o Nelson Veríssimo devia ter protegido. O André Almeida, do meu ponto de vista, depois desta gravíssima lesão que tem, não reúne... E vai ser de outra saída do Benfica. Vai ser não reúne as condições mínimas para jogar ao nível que é exigido ao Benfica. Mas se me permites, em relação a isto do Pizzi, há um denominador comum no Benfica nos últimos anos, e acho que é estranho, e acho que o Benfica também tem que olhar muito para dentro, que é a forma como símbolos do clube desta última década, até deste século, têm sido de uma forma estranha. Quer dizer, se nos lembrarmos das saídas de Luizão, Júlio Porta César, pequena, não é? Sálvio. Dizer aqui sublinhado que o Luizão ainda deve estar à espera da festa de homenagem. É estranho, quer dizer, o Benfica... Talvez o Jonas foi parece que não sabe o momento certo para dizer. A tradução uma grave crise, conseguiu aqui, e não é à toa conquistou o treta, conseguiu muitos títulos, teve uma fase de domínio no futebol português e com alguns grandes símbolos, lá está os Luizões, os Sálvios, os Júlio Césares, e as saídas de todos estes foram muito estranhas, quer dizer, foram quase em surdina, e acho que isso também é muito estranho, o Benfica deve olhar para dentro nisso, que não é normal isso. Não sei se concordas, faz lembrar até uma fase do Real Madrid, em que muitos jogadores consagrados iam saindo também assim pela porta pequena. Casilhas, tudo mais. Acho que é um bocado estranho, e o Benfica também tem que perceber o que é que Raul Gonzalez, o Benfica tem que perceber o que é que se passa. Bom, para fechar, já estamos aqui mesmo fora de horas, José, temos aquele desafio que temos sempre lançado aos nossos convidados, de desafiar o João Rodrigues, a ver se ele erra, que eu esperemos que seja ser apanhado na curva. Não vai nada. Eu podia ter-me preparado melhor. A culpa é minha, Zé. O jogo foi um jogo capital da história do futebol português, em que a principal figura foi um rapaz que nasceu numa terra chamada Barco. Não faço a mínima... É assim... Talvez a época. Contextualizar a época. Dá mais pistas, Zé, dá mais pistas. Não sei. É que nem sei onde é que fica Barco. E acho que até sou bom em geografia, mas... O Barco fica ali para a zona da Covilhão Fundão e o rapaz é César Brito. Ok. Já lá vai. Assim já lá vai. Eu acho que já falámos desse jogo aqui. Já. Não, Futebol Clube Porto Benfica de 90 a 91. O Benfica ganha 2-0 com 2 golos de César Brito. E o Porto e o Benfica estavam praticamente igualados. E o Benfica ganhou o embalo para ser campeão. Isto já foi a 4, 5 jornadas do fim. 2 gols de César Brito, exatamente. Num jogo muito famoso, a famosa história do Guardabel. Acho que é dos jogos que mais histórias traz atrás de si, pelo menos o Manuel Freitas até estaria aqui, o resto iria falar desse jogo. Esteve lá. Um trabalhão, não é? É um jogo incrível. É capaz de ter sido os jogos mais explosivos da história do futebol português. As histórias do Guardabel. Você não faz a ideia do ambiente que estava no Estádio da Santa. Relvado encharcado, fala-se que até Artur Jorge, que era normalmente calmo, esteve permanentemente aos gritos, quer dizer, aquilo foi uma coisa absolutamente... Até o Dr. Domingos Gomes. Foi uma pessoa extraordinária.
Foi aquele jogo. E foi o jogo da vida de César Brito, que foi um jogador com uma carreira interessante, que nunca foi um titular indiscutível do Benfica, mas que teve aí, deu um campeonato ao Benfica, digamos assim. Ou seja, tu não podes falar das superstições do António Oliveira. Do Mister António Oliveira. Epá, nós tivemos aqui o Costinha no outro dia. Que nos falou, de facto, das superstições do Mister. A única superstição que vou falar, que é aquela que eu conheço melhor, envolve... Para as pessoas lá em casa, o treinador de Portugal no Mundial 2020. Não, envolve a ex-mulher do meu amigo António Oliveira. O António Oliveira tinha coisas realmente inacreditáveis. E no Campeonato do Mundo da Ásia, em que Portugal joga o primeiro jogo e perde 3-2 com os Estados Unidos, e na véspera perguntámos ao António Oliveira, mas não é essa a história que eu vou contar, é a seguir. Esta é... Então, Mister, e qual é a equipa que vai jogar? A equipa que vai jogar? Vão jogar os 5 violinos, pá. É para cima deles. Os 5 violinos era Figo, Rui Costa, era toda a brava. Já agora estamos a levar 3-0. Vão jogar os 5 violinos e íamos levantar um cavalo. Mas esta história tem a ver com o segundo jogo de Portugal, em que Portugal joga com a Polónia, ganha 4-0, e o outro meu grande amigo, a única pessoa de quem eu escrevi um livro, que é o Pedro Pauleta, faz um hat-trick nesse jogo. E o que é que acontece? Acontece que isto soube-se a posteriori, portanto, as mulheres de alguns futebolistas e particularmente também a mulher da altura do António Oliveira, a Sandra Nivete, foram à Coreia acompanhar o jogo e iam ficar a partir dali até à altura em que Portugal continuasse o Campeonato do Mundo. Ficou só mais 4 ou 5 dias, porque depois aconteceu aquela brincadeira com a Coreia do Sul. E então Portugal estava, vamos supor, já não me lembro onde é que foi o jogo, mas acho que foi em Jeonju, e Portugal estava para aí a 100 km de Seul, e o que estava combinado com as pessoas da Cosmos, que era... hoje não faço ideia nenhuma, porque há muito tempo não faço. A agência que transportava as seleções e, portanto, os acompanhantes, jornalistas e isso tudo, tinha como objetivo as pessoas, a comitiva, portanto, dos familiares chegava a Seul, ia para o hotel e no dia seguinte ia para fazer um jogo em Jeonju. Não. A esposa do António Oliveira obrigou a que toda a gente saísse de autocarro do aeroporto para Jeonju. Porquê? Porque iam levar uns alhos, é a famosa história dos alhos, depois foram metidos nos bolsos dos casacos de algumas pessoas da Seleção Nacional, algumas pessoas, minhas amigas, quando eu lhes perguntei, mas isto é verdade? Eu não sei como é que me fizeram aquilo. Não sei como é que me fizeram aquilo, mas eu meti a mão ao bolso e senti qualquer coisa esquisita, e quando fui ver, eram os alhos que estavam benzidos. A verdade é que naquele dia Portugal ganhou 4-0. Isto é incrível. Pronto. Que melhor maneira de fecharmos este programa. José, muito obrigado por ter estado aqui. Foi um gosto, amigo. Obrigado. Foi mesmo um gosto. Eu é que agradeço. Obrigado. João e João Pedro, muito obrigado também. Obrigado a todos por nos continuarem a acompanhar. Foi um programa especial, como já puderam ver ou ouvir, se estiverem-nos a acompanhar também no Spotify. Para a semana, já sabem, estamos de volta, já sabem, segundas e quintas-feiras, volto a reforçar isso mesmo. Já sabem, segundas fazemos a análise deste fim de semana, com especial destaque, claro, para o Clássico. E depois na quinta teremos outro convidado também já a pensar na Liga dos Campeões, já a fazer esse rescaldo da Liga dos Campeões, também está de volta. Portanto, do meu lado é tudo. Espero que tenham gostado e até para a semana. Abraço. Programa patrocinado por Betano.